Olá, paz seja contigo, galera da jornada Causas Impossíveis. Impossíveis para mim, possíveis para Deus. Bom, vamos para Romanos, capítulo de número 7, tá bom? Aqui Paulo usa a ilustração de um casamento para falar de aliança. E ele diz que a aliança é enquanto a gente tem vida, né? Ou seja, um pertence ao outro enquanto tiver vida. Depois que tiver morto, não tem mais aliança, tá? A nossa aliança depois de morto só permanece com o Senhor Jesus Cristo. Bom, e aí ele vem no versículo 5 dizendo: pois quando éramos controlados, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora o Senhor Jesus está nos chamando para que a gente possa morrer para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei para que sirvamos de novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei. Ou seja, para a gente servir a Ele em amor, em liberdade. Depois ele vem falar da luta contra o pecado. Gente, que é fenomenal o livro de Romanos, né? Ele fala assim, olha, versículo 7. Então que diremos? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. Lembra que eu falei no vídeo anterior? A lei vai mostrar e vai manifestar pra gente o que é pecado. Aí a Bíblia diz assim, ele é muito sutil aqui, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então o que a gente vai tentar explicar? Que o pecado é tão maligno que ele consegue prejudicar a visão que a gente tem da lei. A lei é tão santa e o pecado consegue fazer a gente pensar que a lei é profana. O que então não faria conosco, que não somos tão santos, né? Então o pecado é um veneno mortífero. Versículo 12, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É muito bom a gente pensar um pouco. No versículo 7 ainda diz: pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo aqui não está usando um pecado público como a prostituição, o homicídio. Ele está falando de um pecado interno, que só eu e você, só a gente que peca sabe que está acontecendo. Então ele não está falando assim, vamos cortar o contágio do pecado visível que todo mundo vê. Não, ele está dizendo, vamos começar a cortar aqui dentro. Olha, ele fala no 13, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. A lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois sou vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço. Aí ele no 17, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aí eu anotei uma frase aqui que diz assim, olha, a lei desperta desejos, mas nos mostra o quanto precisamos de um Salvador. Em qual desses você está? Na lei ou no Salvador? Sabe, a lei vai o tempo todo te acusar, Satanás vai o tempo todo te acusar também. Mas Jesus chega com graça e diz, há poder para vencer o pecado. E o caminho é morrer para a sua vontade. O caminho é realmente abrir mão daquilo que está pulsando e gritando. Existem pessoas hoje que estão com atitudes horríveis. Eu tenho atitudes horríveis quando eu sou controlado pela minha vontade, pelos meus sentimentos. E tem gente que está gritando, dizendo assim, mas a gente tem que fazer o que a gente quer, a gente só tem uma vida. E vai gerar morte.
Lá na cadeia tá cheio de gente que só fez o que queria. E no inferno também. Porque a nossa vontade tem resquício de morte, porque ela foi vendida ao pecado. Mas nós em Cristo temos a esperança de que em amor Ele nos restaura. E de verdade é tão lindo a restauração dele, porque Ele não chega acusando a gente. Ele não chega dizendo, eu te avisei, você ia apanhar, você ia sofrer. Ele chega dizendo, eu sei que a tua natureza é escrava do pecado, mas eu quero que você permita que a sua natureza de Cristo seja mais forte que isso. Entende? Olha o versículo 22, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Então existe uma força aí, só que é aquilo que eu tenho ensinado, o que vai vencer? O que você alimentar mais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu comentei que a preguiça alimenta a carne. E essa pessoa ficou assim, não é possível, é o corpo. A preguiça alimenta a carne porque ela é pecado. A Bíblia diz, vai ter com a formiga. Se você não está aprendendo com os outros, vai ver com os animais. Então, percebem que um ou outro tem que estar no controle. Se não for o espírito para a vida, será a carne para a morte. Sabe, os nascidos de Cristo lutam para que o Espírito esteja no controle. Ele nos faz caminhar em obediência à vontade de Deus. Só o Espírito alimentado nos dará força para obedecer à vontade do Senhor. E o que alimenta o Espírito? Renúncia. Bíblia. Não fazer o que eu estou querendo. Às vezes é dormir, me entupir de entretenimento, me entupir de comida. A nossa igreja continua em jejum. Eu chamei vocês para fazer o jejum na segunda ou na terça, agora nem lembro, acho que na segunda, porque eu continuo fazendo. E nós vamos estar em 21 dias de jejum e clamor, porque existem demônios que só saem com jejum e oração. Vamos lá para o 8. Para mim, o capítulo 8 é um dos capítulos mais ricos da Bíblia. Ele me lembra quem eu sou. Olha, a vida pelo Espírito, versículo 2. Se eu só lesse o capítulo todo, vocês já seriam alimentados. Mas eu preciso não ler todos por causa do meu tempo. Então a Bíblia diz, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então se Satanás está pondo na sua cabeça que você é assim, vai morrer assim, que você não consegue mudar, talvez realmente seja meia verdade, porque você não consegue sozinho. Mas em Cristo, nós podemos todas as coisas. Satanás não quer que você levante, ele vai dizer, para que se arrepender de novo? Você vai levantar e vai cair de novo. Pode ser que numa dessas vezes você permaneça de pé. A luta é todo dia. Não podemos nos distrair. Jesus está chamando pessoas. Eu preguei esses dias na igreja. Tá lá no site da igreja, tá lá no canal do YouTube da igreja. E eu preguei sobre a saída dos filhos de Deus do Egito. E ele falou, peguem o sangue, passem nos umbrais, não comam pão com levedo, com fermento, comam ervas amargas e fiquem apostos. Ou seja, eu preciso do sangue de Jesus em mim e ele vai produzir algumas coisas que são esses 3 comportamentos. Primeiro, comer ervas amargas, para eu sempre estar lembrando da dor e da escravidão que eu vivi antes, para eu não querer voltar. Você sabe o quanto sofreu longe de Deus. Ou talvez você ainda saiba, porque tem gente que está na igreja, mas continua longe de Deus, então continua em dor. Segundo, não coma
pão com fermento. E o fermento na Bíblia tem duas conotações, e uma delas é o pecado, ou seja, se você tem o sangue, você vai ser um eterno lutador, combatente contra o pecado. Terceiro, fique a postos, ou seja, nós vamos ter que ficar numa eterna vigilância, porque a qualquer hora Jesus pode voltar e a qualquer hora a gente pode ser atacado e não pode ser abatido, mas se for abatido vai ter resgate. Então Deus está dizendo, eu quero e eu livrei vocês da morte, mas existe uma necessidade de vocês se posicionarem. Porque vida com Deus não cai do céu. Não é o outro que vai fazer para mim. É como maná. Cada família buscava para si mesmo. E só dura um dia. Ou seja, eu preciso de um alimento contínuo, diário. Se eu ficar um dia sem comer, vamos pensar. Tem gente que está ficando uma semana sem comer no espírito. Está querendo que o espírito fique forte. Como? A gente não está tendo igreja física para ir por enquanto. A gente até começou na nossa igreja, mas há uma luta contínua. Você precisa lutar. Então depois a Bíblia diz, olha, a lei foi incapaz de fazer, porque a lei estava enfraquecida pela carne. Então o próprio Deus fez. Ele se ofereceu como oferta pelo pecado. Então não tem nada que ele não possa vencer. Só que ele só vence em mim se eu deixar ele viver em mim. E assim ele condenou o pecado na carne, versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o que o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, versículo 7, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus quem não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então a salvação, ela só acontece gradativamente, aliada ao poder e à manifestação e à transformação vinda pelo Espírito. Versículo 14, vocês são guiados pelo Espírito, vocês são filhos de Deus. Satanás quer perverter essa conexão de espírito, porque só tem a conexão com o espírito quem é filho. Sabe? Porque ele não tem. Versículo 15, vocês não receberam um espírito de escravidão para que novamente tenham medo, mas receberam um espírito que os torna filhos. Versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, sabe, essa luta que você está passando não é nada em vista daquilo que a glória de Deus vai fazer na sua vida. A natureza criada está aguardando a nossa manifestação. Versículo 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, sabe aquela angústia que parece que não tem cura? Pode ser o Espírito gemendo, esperando a adoção de filhos, ou seja, esperando que você haja como filho. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, ele intercede por nós. Versículo 28, de 28 a 37, tem alguma coisa que pode te separar de Deus? Não, não tem nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a gente sabe que tudo, até as lutas, até essas coisas, escolhas erradas que a gente faz, vai cooperar para o nosso bem, se a gente se sujeitar a Ele. Senhor, é muita força num capítulo só. E eu honro o Senhor, porque o Senhor escolheu Paulo para usar. O Senhor poderia ter falado, mas o Senhor deixou Paulo falar. Então tem muita potência para ser liberada do céu, para que a gente fale e faça aqui na terra. Nos ajude a tomar posse disso. Em nome de Jesus. Amém. E amém, ó. Beijo no coração, porque não pode dar 15, senão eu não consigo postar. Com Deus.